Como fazer linhas sem pintar linhas. Isso é muito engraçado, né, parece uma coisa curiosa, né. E a gente tem até um exemplo aqui, isso fez parte de uma live que eu fiz de análise, no caso aqui é um trabalho da Cibele Rebelo, uma artista de Brasília, e a gente estava conversando sobre o trabalho dela, um trabalho muito bonito, ela tem um trabalho muito diverso, a importância da análise, sempre é bom dizer, né, como é importante a gente fazer uma análise, né, para a gente entender dos nossos caminhos. Isso vale para qualquer trabalho, vale para qualquer estágio, vamos dizer assim, de aprofundamento do trabalho. Se você for uma pessoa novata, se você for uma pessoa experiente, se já tiver tempo de experiência como eu tenho, por exemplo, 35 anos, não importa, tem que estar sempre analisando. Sempre. E no caso, essa ideia de fazer linha sem pintar linha, essa ideia surgiu na análise do trabalho da Cibele. A gente estava fazendo a análise e, de repente, eu percebi que a Cibele tinha esse trabalho, vamos dizer assim, de interseção. São interseções, isso é muito, delicado, né. Eh, Obviamente, muito provavelmente, a criação disso, não sei ao certo, isso não foi nem perguntado para ela no dia, mas a criação dessa ideia surgiu a partir de alguma linha que ela desenhou. Ela provavelmente fez essa linha curva principal aí que você está vendo aí na tela, muito provavelmente, estou chutando, tá, não falei com ela, mas eu acredito que sim. E as interseções. Mas a linha em si, no trabalho, ela não aparece como linha. Percebe? Ela parece o quê? Como um efeito que a gente chama de gestalt, que é o todo, o efeito do todo, a forma, o todo. As formas, elas se interseccionam, elas se cruzam, se partem, mas mesmo nessa nesse efeito partido, fragmentado, elas possuem uma integração, justamente a partir dos elementos invisíveis. Você não tem nenhuma linha, pintada aí, nenhuma. Ah, mas ela provavelmente marcou a linha antes, né, e aí depois ela preencheu. Tudo bem, a gente não conhece o trabalho dela antes, a gente não sabe como é que foi exatamente, ou como eu disse, eu nem perguntei para ela isso, mas isso não vem ao caso, na verdade. O que vem ao caso é o que está pintado, né. A gente só pode analisar uma coisa que está, e não o que foi ou o que será. Por isso que analisar quadro que está no meio, por exemplo, é uma coisa perigosíssima. Eu não analiso um quadro que está no meio. Eu sempre pergunto: "Já terminou?". "Ah, não, professor. Ah, não, Fábio, não terminei". Então não vou analisar. Porque você não pode lidar com algo que é imprevisível. Ela poderia, depois disso aí, ter feito mais coisa. Poderia? Poderia, claro que poderia. Qualquer trabalho poderia. Noite Estrelada do Van Gogh, poderia ter feito mais coisa? Poderia. Mona Lisa poderia. Qualquer trabalho você pode continuar depois, até depois que você assinou, entende? Não existe essa mística de: "Ah, finalizou, agora não mexo mais". A não ser que você acha que finalizou, você não tem que mexer mesmo. Mas se você está andando na frente de um trabalho seu que você pintou há 20 anos, 10 anos, 20 anos, e você nota que tem alguma coisa que falta, ficaria legal se existisse no trabalho, pega a sua tinta, pega seu pincel, pega seu godê, seu local lá para misturar tinta e vai lá e faz o que você acha que tem que ser feito. Não existe uma regra, não existe um regramento para você dizer: "Tem que ser feito desse jeito, não tem que ser", não tem. O que existe é o processo, né. E essa análise aqui do trabalho da Cibele é uma análise que bastante interessante e importante, porque a gente percebe que ela certamente deve ter feito essa marcação aqui, acredito que sim, e ela é bem rigorosa nesse preenchimento, nessa geometria que ela coloca aqui, ela tem um rigor,
bem razoável, né, a gente pode ver que a linha reta é reta mesmo, não é uma mais ou menos, mas ela pintou isso daí. Se ela usou a régua, se ela usou só a mão, não importa. "Ah, eu acho que ela usou régua", não sei. E essa curva aqui, ela usou o quê? Uma régua flexível? Não sei. "Ah, então quer dizer que ela deve ter marcado", acredito que sim. E se não marcou, ela foi fazendo com muito cuidado, forma a forma. Ela tem aqui superfícies apenas, é incrível. Você não vê aqui, vou aumentar, botar 200%. Você não vê aqui linhas, tá vendo? Nenhuma linha, não tem nenhuma linha. Você só tem aqui superfícies. Isso é o mais interessante desse trabalho, percebe? Isso é a riqueza, é a dinâmica desse trabalho, né. Pintando superfícies, criam-se linhas. A gente sempre pensa que as superfícies, as formas, elas precisam ter linha, né. Assim, a primeiro é o ponto, depois a linha, depois a superfície. Esse é o conceito básico e que está valendo. Porém aqui, a gente percebe que ela subverte isso, porque não tem linha e tem superfície. Não é interessante? Tem mais um quadro aqui que eu quero mostrar dela, cadê? Olha esse aqui. Esse aqui tem até uma superposiçãozinha de tinta que dá uma sensação de linha, tá vendo? O azul e o marrom avermelhado aqui, eles se inter eles se tocam de alguma maneira aqui no o amarelo com o vermelho idem, também dá uma escurecida aqui. Aparenta ter uma linha, mas na verdade não tem, né. Não foi a intenção, talvez seja uma questão mesmo de, talvez até a foto, às vezes até a própria foto, você vê que aqui tem um clarinho também na foto, tá vendo aqui? Na base, pode ser que seja só uma questão de resolução. Mas veja, é a mesma ideia, é o mesmo conceito que eu falei antes, sobre você ter superfícies, essencialmente é isso, você ter superfícies e não ter linhas. Ou melhor, ter linhas que a Gestalt, que é essa ideia do todo, nos passa, né. Você percebe que, existe, por exemplo, aqui esse movimento aqui, ó, né, que é um movimento da forma amarela, né, que ela é, mas é também um movimento de uma linha. Você sente a linha aqui, da mesma forma que aqui, da mesma forma que aqui, você sente as linhas, mas elas não foram desenhadas. Então, eh, essa ideia dessa como fazer linhas sem pintar linhas, tá aí uma, isso é óbvio, fica muito nítido aqui, nesse trabalho da Cibele, fica muito nítido. A gente percebe bem, didaticamente é muito, eh, muito bom a gente conhecer isso, porque a gente entende que as nossas formas, mesmo sem que desenhemos elas, elas podem conter naturalmente a linha. A linha em si, sozinha, ela não contém uma superfície, mas uma superfície contém linhas, inevitavelmente. Para quem quer ser artista, desenhando, pintando, começando a vender os seus quadros, né, em até um ano, isso é muito importante. Você ter essa percepção sobre essas relações, essas, poderia dizer, esses, fugiu a palavra, esses, essas dimensões, essas dimensões da arte, ponto, linha, superfície, volume.